Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Atribuições do auditor de controle externo como peça fundamental na promoção de políticas públicas são debatidas durante seminário realizado no Tribunal de Contas do Estado. Incentivo à pesquisa. Doutor em Direito Ourides Mezaroba profere palestra na Corte de Contas Sergipana sobre metodologia e produção científica. Compromisso com a sociedade. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE. E ainda, relator da Comissão Especial da Câmara Federal, que analisa projetos da nova Lei de Licitações, João Arruda, é um entrevistado da semana do repórter Carlos França. Fique com a gente, o TCE na TV está só começando. O Tribunal de Contas de Sergipe abriu as portas para receber centenas de pessoas durante o seminário que debateu o papel do auditor de controle externo nas suas atribuições para a promoção de políticas públicas. A reportagem é de Juliane Balbino e Mica Neto. A primeira palestra foi proferida pelo procurador do Estado, advogado e professor Evânio Moura, que durante a conferência abordou diversos mecanismos e normas de combate à corrupção e aos crimes contra a administração pública. Para o professor, a interação entre os órgãos de controle com a sociedade também é um meio de combate à corrupção. Os órgãos de controle não podem ficar encastelados. Por melhor que seja o serviço prestado, ele tem que se comunicar com a sociedade, tem que interagir com a sociedade. Então, esse diálogo, trazendo a sociedade para debater temas tão relevantes, é extremamente producente e o Tribunal de Contas está de parabéns pela iniciativa. A segunda palestra destacou o papel e a importância do auditor de controle externo. A responsável pela explanação do tema foi a auditora de controle externo do TCU em Brasília, Luciene Pereira, que também enfatizou que os órgãos de controle devem atuar de forma padronizada. É preciso que a gente consiga que todos os 33 órgãos de controle externo atuem de forma padronizada. Esse é o nosso maior objetivo. Essa compreensão e essa atuação do tribunal é extremamente importante nesse diálogo com a sociedade. É preciso que a sociedade conheça e acredite no trabalho do Tribunal de Contas como um órgão indutor de políticas públicas. O procurador-chefe do Ministério Público Federal em Sergipe, Rômulo Almeida, prestigiou o evento e, na ocasião, destacou o papel dos tribunais de contas no que diz respeito ao zelo com as contas públicas. Para ele, a proximidade com os jurisdicionados torna o trabalho do tribunal mais amplo. Nós não vamos auditar todas as contas, nós não temos essa atribuição. Nós atuamos em cima daqueles fatos que já foram, pelo menos que tem algum indício de irregularidade. E aí a importância do Tribunal de Contas. Ele detecta muitas vezes, ele é o primeiro contato com essa irregularidade, ele que vai comunicar ao Ministério Público para que adote as medidas judiciais pertinentes. Então é realmente um controle muito amplo, de uma importância. Se você tem um Tribunal de Contas zeloso, eficiente, certamente o dinheiro público vai ser tratado com mais respeito. Já o presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos, a FEBRAFIT, que veio a Sergipe para assistir às palestras, falou do processo de mudança dos tribunais de contas nos últimos anos e de como o protagonismo assumido pelas Cortes de Contas tem sido importante para a conscientização da sociedade enquanto instrumento para o cumprimento das leis. A sociedade ela vai tomando consciência, de que o recurso do governo, na verdade, é um recurso público, é um recurso da sociedade. E a sociedade é que financia toda essa máquina e a sociedade é que tem o poder de cobrar, de cobrar a aplicação correta desse recurso. E os tribunais são instrumentos para que isso seja materializado. O primeiro seminário dos auditores de controle externo abordou ainda a ocupação indevida de cargos públicos. O responsável pelo tema foi o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, que destacou o trabalho do TCE no combate a essa irregularidade. Ainda existe muito a avançar, e é o papel nosso aqui do Ministério Público de Contas demonstrar quais são os desafios que temos ainda pela frente para que esse princípio do concurso público, como concretização da impessoalidade e da moralidade administrativa, ele cada vez mais se afirme como uma característica essencial do nosso regime democrático. Além das palestras, durante os intervalos, os participantes puderam tirar dúvidas e interagir com os conferencistas.
O conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, diretor da Escola de Contas do TCE, destacou que a Ecojan tem atuado para tornar o conhecimento cada vez mais acessível. A Ecojan, que é a Escola de Contas aqui do Tribunal, ela vem procurando desenvolver o papel dela institucional, que é trazer eventos, trazer cursos profissionalizantes para que os servidores do Tribunal, não só os servidores, como toda a sociedade, o jurisdicionado, possa ter acesso a informações e conhecimentos, que é o papel fundamental da Escola de Contas. E por causa do feriado do Dia do Trabalho, não ocorreu a sessão da primeira Câmara do TCE. Julgamento de processos apenas nas sessões da segunda Câmara e do Pleno. Confira o balanço. Foram julgados 21 processos na sessão da segunda Câmara, dentre recurso de reconsideração, relatório de inspeção, pensões previdenciárias, aposentadorias e autos de infração. Já na sessão plenária, foram julgados 3 processos e 4 protocolos, pelo colegiado da Corte de Contas. Na pauta, recursos de reexame e denúncias, além da emissão de parecer prévio recomendando a aprovação com ressalvas das contas anuais da Prefeitura de Brejo Grande. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. A seguir, a gente destaca a palestra realizada na Corte de Contas do Estado sobre o incentivo à pesquisa e produção científica. E ainda, no quadro Entrevista, tem o bate-papo do repórter Carlos França com João Arruda, relator da Comissão Especial da Câmara Federal, que analisa o projeto da nova Lei de Licitações. Não saia daí, o TCE na TV volta já! Aracajuá, dançar do guerreiro, ruas de Ará. Aracajuá, dançar do guerreiro, ruas de Ará. Já estamos de volta e desta vez para destacar a palestra ocorrida no Tribunal de Contas de Sergipe sobre o incentivo à pesquisa e produção científica. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. Por meio de uma parceria entre a Universidade Federal de Sergipe e o Tribunal de Contas, servidores do TCE puderam assistir à palestra intitulada Metodologia e Incentivo à Pesquisa e Produção Científica, proferida pelo presidente do Conselho Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em Direito, o professor Orides Mezaroba. O professor falou sobre a dificuldade que os órgãos públicos têm para preparar os gestores para enfrentar novos problemas. Naturalmente que para isso nós temos que trabalhar com o que a gente chama de teoria do conhecimento, ou seja, como que se abordam os novos problemas a partir de pressupostos metodológicos que consigam responder esses problemas de forma satisfatória. O Tribunal de Contas sediou um debate sobre a reforma da Lei de Licitações. O evento foi promovido pela Associação de Empresários de Obras Públicas e Privadas e reuniu autoridades políticas e empresários da construção civil. O projeto de modernização da lei foi aprovado pelo Senado e passa por ajustes na comissão especial. E ainda falando sobre a reforma da Lei de Licitações, o repórter Carlos França conversou com o deputado federal pelo estado do Paraná, João Arruda. Arruda é o relator da Comissão Especial da Câmara Federal, que analisa o projeto da nova Lei de Licitações. Ele esteve em Aracaju, onde participou da palestra sobre o assunto no Tribunal de Contas do Estado. Acompanhe. Deputado, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. O que é que o senhor leva de positivo desse encontro que teve com as pessoas? Muitas sugestões que serão absorvidas pelo meu relatório, que será apresentado na segunda semana de maio, provavelmente no dia 15 de maio nós vamos apresentar na comissão. Propostas como ouvimos aqui do CREA, que reforçam a necessidade de aprovarmos
as licenças ambientais antes mesmo de lançar um edital de licitação, propostas que envolvem as pequenas empresas e um benefício adquirido através da Lei Complementar 123 de 2006, que dá o privilégio e o benefício para pequenas empresas no caso de empate. Nós achamos justo e legítimo que essas pequenas empresas sejam valorizadas, mas hoje existem muitas empresas que são fantoches de grandes empresas e nós queremos acabar com essa possibilidade. Então, estabelecer um teto nos contratos para a participação dessas pequenas empresas e valorizar as verdadeiras pequenas empresas do país. Estabelecer prazos para pagamento de medições, prazo para obra parada, prazo para resposta de aditivo, indeferimento ou deferimento, para que o servidor público tenha responsabilidade junto à empresa contratada na execução do seu cronograma. Aliás, a questão do aditivo é muito debatida, né, deputado? Muito debatida. Muitas vezes uma empresa pede o aditivo e não recebe nem resposta. Se o aditivo é justo e legítimo, é preciso responder. A empresa tem que ter alguma expectativa de quando isso será cumprido, porque hoje só sobrevivem no mercado as grandes empresas que têm muito dinheiro sobrando para poder executar as obras, dinheiro em caixa, sem a necessidade do recebimento, do pagamento em dia por parte do poder público. Ela consegue desembolsar dinheiro de capital próprio para poder executar a obra e depois receber atrasado. Agora, quem não tem dinheiro, quem depende dos pagamentos, e é claro que nós queremos que as empresas tenham saúde financeira, econômica, por isso a exigência da carta convite e também o aprimoramento do dispositivo do seguro-garantia, mas nós queremos que outras menores empresas possam participar sabendo que vão receber em dia para manter o cronograma de execução de qualquer obra em dia. Até porque mantendo essa empresa em atividade, mantendo a saúde dessa empresa, também gera mais empregos. Vamos manter os empregos, vamos manter a saúde financeira dessa empresa e vamos conseguir realizar aquilo que foi estabelecido através do contrato com o poder público, priorizando sempre o interesse público. Quando, por exemplo, a empresa começa a obra e não acaba, isso está também nessa questão da lei de licitações? Sim, nós queremos acabar com essa possibilidade de mergulho do preço. Sim. Uma empresa irresponsável, o aventureiro chega lá, joga o preço lá embaixo, depois até para negociar com as empresas médias e maiores, empresas mais responsáveis que querem executar a obra e que apresentam o preço que de fato é daquela obra específica. Mas um aventureiro aparece lá, joga o preço lá embaixo, na metade da obra não conclui, abandona, e daí tem que ser notificado, é todo um processo burocrático de prestação de contas que faz com que a obra nunca seja executada, ou que demore anos até que algum governo vai conseguir concluir aquela irresponsabilidade cometida por um aventureiro. Para você ter uma ideia, esse debate, esse encontro foi realizado aqui no auditório do Tribunal de Contas e mais de 500 pessoas presentes e todas participando ativamente. Me parece que o senhor sai daqui satisfeito com esse resultado. Muito satisfeito com a participação de todos, pessoas interessadas, e esse tema, ele realmente provoca o interesse de servidores públicos, ligados a órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, Ministério Público, Judiciário em geral, de servidores do Executivo, que são responsáveis diariamente pelas contratações de serviços públicos, licitações, de gestores municipais, governadores, de ministros, de bancos internacionais, bancos nacionais também. Essa discussão é muito importante e ela afeta muita gente, por isso a gente precisa realmente debater e por isso que estamos aqui hoje. Muito obrigado, deputado. Obrigado a você. Muito obrigado mesmo. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!